Deus abençoe você, seja muito bem-vindo, bem-vindo ao nosso episódio 56 aqui do podcast Diário Bíblia em um Ano, comigo, Padre Adriano Zandoná. Aqui nós lemos a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, nós leremos ao longo desse ano. Todos os dias, meio-dia, entra um vídeo novo aqui, desde 1º de janeiro até 31 de dezembro. Claro, ele entra meio-dia, gente, mas você pode ouvir a hora que você quiser. Entrou no YouTube, fica salvo no canal, é só ir na playlist Bíblia em um Ano, que você pode acompanhar e ler tudo que está, e ouvir tudo que está aqui, tá? Pode começar a partir de hoje, vai assistindo retroativamente os episódios anteriores até zerar, né? Mas acompanha, convida mais pessoas a acompanharem, partilha o link desse vídeo para que mais pessoas venham rezar conosco. Fique firme aí no seu grupo de estudo bíblico ou com o seu parceiro de estudo bíblico para a gente motivar um ao outro, tá bom? Olha, hoje nós vamos ler episódio 56, Números capítulo 5, Deuteronômio capítulo 5 e o Salmo 90. Salmo 90 que é muito bonito, querido, é de muita gente, né? Então se prepare, saiba, filho, filha, que verdadeiramente você precisa ler esse salmo aí, viu? No final, a leitura complementar do final fica aí como tarefa para você, tá bom? Vamos lá, vamos para a leitura, ouvindo a voz do Orlando Júnior da Canção Nova nesses 4 meses, como eu tenho falado. Números capítulo 5. O Senhor disse a Moisés: ordena aos israelitas que expulsem do acampamento todo leproso, todo homem atacado de gonorreia, todo o que está impuro por ter tocado um cadáver. Homens ou mulheres, lançai-os fora do acampamento, no meio do qual habito, para que não o manchem. Os filhos de Israel fizeram assim e lançaram-nos fora do acampamento. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim o fizeram. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas: se um homem ou uma mulher causa um prejuízo qualquer ao seu próximo, tornando-se assim culpado de uma infidelidade para com o Senhor, ele confessará a sua falta e restituirá integralmente o objeto do delito, ajuntando 1/5 a mais àquele que foi lesado. Se, porém, não houver quem o receba, esse objeto será dado ao Senhor, ao sacerdote, além do carneiro de expiação, que se oferecerá pelo culpado. Toda a oferta tomada das coisas santas que os israelitas apresentam ao sacerdote lhe pertencerá. As coisas consagradas lhe pertencerão. O que se entrega ao sacerdote será dele. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas o seguinte: se uma mulher se desviar de seu marido e lhe for infiel, dormindo com outro homem, e isso se passar às ocultas de seu marido, se essa mulher se tiver manchado em segredo, de modo que não haja testemunhas contra ela, e ela não tenha sido surpreendida em flagrante delito, se o marido, tomado de um espírito de ciúmes, se abrasar de ciúmes por causa de sua mulher que se manchou, ou se ele for tomado de um espírito de ciúmes contra sua mulher que não se tiver manchado, esse homem conduzirá sua mulher à presença do sacerdote e fará por ela a sua oferta, 1/10 de efá de farinha de cevada. Não derramará óleo sobre a oferta, nem porá sobre ela incenso, porque é uma oblação de ciúme, feita em recordação de uma iniquidade. O sacerdote mandará a mulher aproximar-se do altar e a fará estar de pé diante do Senhor. Tomará a água santa num vaso de barro e, pegando um pouco do pó do pavimento do tabernáculo, o lançará na água. Estando a mulher de pé diante do Senhor, o sacerdote lhe cobrirá a cabeça e porá em suas mãos a oblação de recordação, a oblação de ciúme. O sacerdote terá na mão as águas amargas que trazem a maldição, e esconjurará a mulher nestes termos: se nenhum homem dormiu contigo, e tu não te manchaste abandonando o leito do teu marido, não te façam mal estas águas que trazem maldição. Mas se tu te apartaste de teu marido e te manchaste, dormindo com outro homem, o sacerdote fará então que a mulher preste o juramento de imprecação, dizendo: o Senhor te faça um objeto de maldição e de execração no meio de seu povo, fazendo emagrecer os teus flancos e inchar o teu ventre. E estas águas que trazem maldição penetrem em tuas entranhas para te fazer inchar o ventre e emagrecer os flancos. Ao que a mulher responderá: Amém, amém.
O sacerdote escreverá essas imprecações num rolo e as apagará em seguida com as águas amargas. E fará com que a mulher beba as águas amargas que trazem maldição, e essas águas de maldição penetrarão nela com sua amargura. O sacerdote tomará das mãos da mulher a oblação de ciúme, e a agitará diante do Senhor e a aproximará do altar. Tomará um punhado dessa oblação como memorial e o queimará sobre o altar. Depois disso, dará de beber à mulher as águas amargas. Depois que ela as tiver bebido, se estiver de fato manchada, tendo sido infiel ao seu marido, as águas que trazem maldição lhe trarão sua amargura. Seu ventre inchará, seus flancos emagrecerão, e essa mulher será uma maldição no meio do seu povo. Mas se ela não se tiver manchado e for pura, ela será preservada e terá filhos. Tal é a lei sobre o ciúme quando uma mulher se desviar de seu marido e se manchar, ou quando o espírito de ciúme se apoderar de seu marido, de modo que ele se torne ciumento de sua mulher. Ele a levará diante do Senhor e o sacerdote lhe aplicará integralmente essa lei. O marido ficará sem culpa, mas a mulher pagará a pena da sua iniquidade. Deuteronômio capítulo 5. Moisés convocou todo o povo de Israel e disse-lhe: Ouve, ó Israel, as leis e os preceitos que hoje proclamo aos teus ouvidos. Aprende-os e pratica-os cuidadosamente. O Senhor nosso Deus fez um pacto convosco em Horebe. Não foi com os vossos pais que o Senhor fez essa aliança, mas convosco, que estamos hoje aqui ainda vivos. Falou-nos o Senhor face a face no monte, do meio do fogo. Durante aquele tempo, eu estava entre o Senhor e vós para vos transmitir suas palavras, porque, aterrados pelo fogo, vós não subistes ao monte. Ele disse: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outro Deus diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura representando o que quer que seja do que está em cima no céu, ou embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas para render-lhes culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso. Castigo a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas uso de misericórdia até a 1000ª geração, com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás em vão o nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tiver pronunciado em vão o seu nome. Guardarás o dia do sábado e o santificarás, como te ordenou o Senhor teu Deus. Trabalharás 6 dias, e neles farás todas as suas obras. Mas no 7º dia, que é o repouso do Senhor teu Deus, não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem teus animais, nem o estrangeiro que vive dentro dos teus muros, para que o teu escravo e a tua serva descansem como tu. Lembra-te de que foste escravo no Egito, de onde a mão forte e o braço poderoso do Senhor te tirou. É por isso que o Senhor teu Deus te ordenou observasses o dia do sábado. Honra teu pai e tua mãe, como te mandou o Senhor, para que se prolonguem teus dias e prosperes na terra que te deu o Senhor teu Deus. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás sua casa, nem seu campo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem nada do que lhe pertence. Tais são as palavras que, no monte, do meio do fogo, da nuvem e das trevas, o Senhor dirigiu com voz forte a toda a vossa assembleia, sem jurar mais nada. Ele escreveu-as em 2 tábuas de pedra que me entregou. Ora, depois que ouvistes a voz que saía do meio das trevas e ouvistes o monte ardendo em fogo, viestes ter comigo com vossos chefes de tribos e vossos anciãos para dizer-me: Eis que o Senhor, nosso Deus, nos mostrou a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do seio do fogo. Hoje vimos que Deus pode falar ao homem sem que este morra.
Mas por que nos exporemos à morte? Esse grande fogo nos devorará. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor nosso Deus, morreremos. Qual é o mortal que pode ouvir, como nós, a voz do Deus vivo que fala do meio do fogo e ainda permanecer vivo? Quanto a ti, aproxima-te para ouvir o que dirá o Senhor nosso Deus. Depois nos dirás tudo o que ele te disser, e nós, ouvindo-o, obedeceremos. Ouvindo vossas palavras, quando me faláveis, o Senhor disse-me: ouve as palavras que este povo te disse. Está bem tudo o que disseram. Ah, se tivessem sempre nesse mesmo coração, para me temer e guardar meus mandamentos, seriam então felizes para sempre, eles e seus filhos. Vai e dize-lhes que voltem para as suas tendas. Tu, porém, fica aqui comigo. Vou expor-te todas as ordenações, as leis e os preceitos que lhes ensinarás, para que os observem na terra que lhes dou em possessão. Observai, pois, todas as ordens do Senhor vosso Deus. Não vos aparteis delas nem para a direita, nem para a esquerda. Seguireis exatamente o caminho que o Senhor vosso Deus vos traçou, a fim de que vivais e sejais felizes, e vossos dias se prolonguem na terra que ides possuir. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, tão profunda. Às vezes para nós é difícil sim entender as coisas do Antigo Testamento, mas obrigado porque o Senhor vai nos revelando a verdade, vai nos fazendo entender uma lei longínqua que foi feita para um povo tão diferente do nosso há 3.000 anos atrás, para prepará-los para ti, Jesus, para ser de fato um pedagogo que conduzisse o povo até o Senhor. Obrigado porque nós temos o Senhor, o cumprimento total, pleno da lei, Senhor. Nós te agradecemos pela tua bondade e pela tua presença. Amém. Filho, filha, eu vou começar falando do Deuteronômio, né? O Deuteronômio apresenta ali, mais uma vez, os 10 mandamentos, os mandamentos da lei, né? São os discursos de Moisés, é Moisés relembrando, né? Quando Deus deu os mandamentos, etc. É bem interessante, a gente precisa, como eu falava ontem, lutar para ouvir, para guardar, para meditar, para obedecer a lei de Deus. A lei de Deus precisa estar, os mandamentos de Deus precisam estar na nossa mente e no nosso coração, ao longo de todo dia. Precisamos meditar isso, sabe? A palavra de Deus, por isso que eu incentivo muito o grupo de estudo bíblico para se reunirem aí uma vez a cada semana, a cada 15 dias, para a palavra de Deus ser o assunto, sabe? Vamos lá, reunimos lá, o grupo, vamos supor, de 7 casais, aí vamos tomar um lanche na casa da Maria e do José, Maria e do Flávio, que seja, na segunda, 7h30. Cada um leva um lanche e lá comem juntos e partilham. Um casal fala do estudo bíblico de segunda, o outro casal fala do de terça, o outro fala de quarta, cada um partilhando ali por uns 10 minutos, 15 no máximo, convivendo, partilhando, fazendo da Bíblia, dos mandamentos, da palavra de Deus a notícia, o centro das nossas reuniões. Olha que coisa linda, né? Isso é muito importante. E depois nós vemos o livro de Números, né? Interessante, o livro de Números, capítulo 5. Você sabe que a lei de Moisés, ela falava ela trazia normativa para cada detalhe. E era duro, né? E a lei está falando do marido ciumento. Você sabe que no mundo antigo, gente, a mulher, infelizmente, era considerada propriedade do marido, né? E ele podia fazer o que ele quisesse com ela naquela sociedade, né? E nessa tensão entre homem e mulher, né? Onde o homem era tentado sempre a dominar e usar a mulher como uma consequência ali do pecado original, né? É assim que acontecia, o homem era tentado a fazer isso. Mas a lei está trazendo, pode parecer assim, que preconceito, onde já se viu, mas para os padrões da época, isso aqui foi um avanço tremendo, você não tem noção. Porque o homem que tivesse ciúme da mulher naquela época, ele podia matar, ele podia, cortar a cabeça, ele podia mandar embora. Então a lei está dizendo, não, se você só tem ciúme, mas não tem certeza, vem cá. O sacerdote vai fazer uma oração, vai ter essa erva amarga, e se ela não cometeu o delito, nada de mal vai acontecer para ela. Você não tem o direito de matá-la porque você está desconfiado. Porque tem gente, me perdoa, que cresce com ciúme na cabeça, o ciúme cresce na cabeça, a pessoa começa a ver coisas que não existem, cria cenários hipotéticos, apoteóticos e faz burrada, né? Então o homem não podia fazer isso, o que não era comum na sociedade da época oriental. Então já estava em contrassenso, foi um avanço muito grande, defendendo em aspectos, né, alguns aspectos da dignidade da mulher. A gente viu que aqui no livro de Números, Deus está limitando a autoridade do homem sobre a mulher, né? Em favor de uma lei maior, que era a lei de Deus.
importante dizer que os israelitas tinham acabado de sair da escravidão, então eles não sabiam viver como livres, nem deixar os outros ser livres. Eles estavam acostumados a ser escravos, a ser mortos por qualquer coisa, a levar uma surra dos egípcios por qualquer coisa, né? Então Deus está mostrando para eles um novo jeito de lidar um com o outro, um novo jeito de lidar com a inveja entre os esposos, né? E isso era um passo muito grande, sabe? De equalidade, de equidade entre o homem e a mulher, de respeito entre o homem e a mulher para a época, como eu disse. Voltando ao Deuteronômio, né, a gente vê os mandamentos, e no primeiro mandamento, gente, Deus proíbe, né, de fazer imagens, né? Mas isso se referia, como eu já expliquei um tempo atrás, mas acho que cabe novamente, à imagem de outros deuses antigos, né, dos ídolos. Você sabe que o Catecismo da Igreja Católica, no número 2131, ele ensina o seguinte: Deus permitiu que nós fizéssemos imagens que mostrassem simbolicamente a salvação através da palavra que se fez carne. O que o Catecismo quer dizer? Como está lá em Colossenses 1,15. Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Deus se fez imagem, se materializou, fez carne em Jesus, fez-se carne. Então tudo que aponta para a salvação em Jesus, a vida dos santos, os mártires, da Virgem Maria e sua obediência, imagens disso, que não são uma idolatria, que nós não estamos adorando essas imagens, são permitidas. Catecismo 2130, porque não é uma idolatria em si. Nós não estamos nos furando ou queimando os nossos filhos na frente dessas imagens, como faziam ao deus Moloque, né, que era uma imagem, e a outros nessa época. Mas é totalmente diferente, né? Por exemplo, você sabia que lá naquela época, a Arca da Aliança, por exemplo, era uma imagem que Deus pediu para o povo fazer, né? Então ele não está absolutamente proibindo todas as imagens, né? Ele pediu para que se fizessem imagens do querubim, 2 querubins, e colocassem na aliança, na Arca da Aliança. É uma imagem que Deus pediu para fazer, né? Ele proibia que as imagens fossem feitas para serem adoradas, uma idolatria, né? Mas saiba, quando Jesus se fez carne, né? Deus introduziu no mundo uma nova economia das imagens, diz o Catecismo, né? Então a veneração católica para as imagens não é contrária, com relação às imagens, né? Não é contrária ao primeiro mandamento, né? Mas é um fato de respeito e veneração para que aquela imagem representa. Por exemplo, quando eu vejo uma imagem de Nossa Senhora, eu estou venerando a obediência de Maria, a escolha de Deus para com Maria, o sim de Nossa Senhora, você está entendendo? Então é algo muito mais além do que uma adoração. Eu não estou adorando a imagem, me furando, ajoelhando e falando, você, imagem, me salvou e morreu na cruz por mim. Não, eu estou lembrando de um mistério além daquela imagem. É só um reminder, né? A imagem me lembra de algo superior. Enfim, é isso. E como eu falei ontem, eu hiperincentivo, quando acabar aqui a reflexão, pensa um pouquinho, escreve aqui nos comentários, nem que seja 1, 2 linhas, o que você entendeu aqui dessa palavra, o que Deus falou com você, porque Deus falou algo com você, tenho certeza. Mas é claro, estudo bíblico, gente, uma coisa importante do padre falar, nem sempre vai ser apoteótico, olha, Deus falou hoje coisas que mudaram a minha vida para sempre, não. Estudo bíblico, o relacionamento com Deus é como um relacionamento com uma pessoa, eu já disse isso aqui uns episódios atrás. Você que é casado, tem dia que você chega em casa, começa a conversar com a sua esposa, gente, o diálogo rende de uma maneira e ela começa a contar de coisas da infância dela e coisas importantes para o coração dela e você começa a contar e vocês ficam horas conversando. Agora tem dia que você pergunta, como é que foi seu dia? Ah, foi bom, e o dela? Ah, foi bom, tal. Agora tem dia que vocês não têm nem assuntos, vocês só estão do lado um ali do outro, mas vocês sabem que vocês se amam e que é importante estar do lado um do outro e tá bom. Ou seja, relacionamento com Deus é assim também. Não é todo estudo que ele vai falar coisas apoteóticas. Tem dia que ele faz revelações proféticas, tem dia que ele fala de coisas do dia a dia, tem dia que ele fala coisas que parece que ele nem falou, mas ele está ali. É assim que se cultiva um relacionamento. Então escreva aqui, tá? Que dê sobre você e teu dia a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Meio-dia entra o vídeo, você pode assistir na hora que você puder e quiser. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em 1 ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em 1 ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos.
E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um Ano. Vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal. Vem fazer parte da nossa família. Parte da nossa família. Parte da nossa família.